Fala aí galera, eu sou o T e quem sabe está na hora deles se surgirem. E bem, meus amigos, estou aqui para falar do Cyburst. Pois é, o Cyburst, que é um dos últimos tipos criados aí, derivado lá do último anime vinculado ao Yu-Gi-Oh! Card Game, pelo menos, que é o Cyburst, o deck de Cyburst, que desde o lançamento, desde que o anúncio dele, o lançamento deles, devido ao anime do Yu-Gi-Oh! Vrens, ganhou até uma certa popularidade. Ganhou uma certa popularidade porque são decks relativamente interessantes e teve principalmente o Salamangreed, que foi um deck que configurou ali no competitivo o ano de 2019 inteiro e até hoje ainda é um deck bem competente e relevante. Mas o Sala não é o único deck existente do tipo de Cyburst. É claro, o Cyburst ele tem uma amálgama de um monte de carta boa de Cyburst, é claro, tem decks que jogam nesse sentido, mas tem algumas vertentes diferentes de deck, como por exemplo o Marinces, o deck de Ignista, que configura hoje entre decks reais e relevantes do competitivo, além do Math Mac, o próprio Sala e os decks de Cold Talker ou Cyburst Turbo, jogando em cima da carta lá de fazer esta link, ou então em cima das cartas que fazem aquele Firewall Dark Fluid, não importa a forma. O deck de Cyburst meio que tem essa temática, porém, por ele ser derivado de coisas do anime, serem decks importados do anime, eles têm uma característica extremamente triste, porque dentro do Yu-Gi-Oh!, pra quem lembra do Yu-Gi-Oh! Vrens, por exemplo, Vrens não, né, do Yu-Gi-Oh! Arc 5, tinha uma parada lá que era o duelo de entretenimento, e pra eles o entretenimento era você sair colocando monstros na mesa. Porém, o objetivo era dois, né? Era você colocar monstros na mesa pra entreter o público e também fazer o máximo de invocações de tipos diferentes possíveis. Porque era disso que se tratava o anime. A temática era de dimensões diferentes. Então, tinha lá a galera que fazia os Exceed, a galera que fazia lá as fusõezinhas, o 5, e aí tem também os Pêndulo, que foi o carro-chefe daquele anime. Mas a parada era colocar as summons na mesa. Então, no Vrens, na verdade, é parecido, porque como é uma parada de anime, você tem que seguir um enredo específico, que é, você precisa batalhar meio que com os teus monstros. Então você vai colocando os teus monstros na mesa, só que no fim das contas ficou uma coisa muito cagada, porque no fim das contas, o deck não é um deck de Yu-Gi-Oh! Normal, é um deck de Yu-Gi-Oh! Completamente WTF, nada a ver, porque é muita coisa em cima do anime que não se reflete no mundo real. Mas, quem sabe, não chegou a hora de finalmente a Konami dar uma chance pra esse tipo de deck, não chegou a hora de finalmente a Konami dar uma chance pro Cyburst e todos os fiéis seguidores que ele tem até agora. Eu acho que tem muito potencial e que não é uma coisa que pode ser quebrada, mas vou debater um pouquinho com vocês de como que a Konami poderia estar fazendo isso sem quebrar o metagame como se fosse a coluna da sua mãe. O assunto de hoje basicamente é esse, então, meus amigos, vamos lá. E lembrando, meus amigos, que se você tem saudades de ativar o Pot of Greed, porque você pode comprar 2 cartas, fique feliz, porque você pode fazer algo muito melhor. Você pode comprar 10, 20, 30, 40 cartas se você quiser lá na TCG Network. Compre quantas cartas você quiser e mande um foda-se pro Pot of Greed que compra só 2 e tá banida pela Konami. Você pode acessar a TCG Network com o link na descrição e ter acesso a excelentes preços pra montar o seu deck do zero ou simplesmente pra poder completá-lo com cartas faltantes. E lembrando que a Mega Team em breve vai dropar, inclusive estamos falando dela, estamos falando das novas coleções. Fique ligado pra entender certinho como vai ficar o formato e já se ligar nas cartas que você pode pegar na TCG Network. Lembrando que se você comprar no site, você pode ganhar desconto usando o meu cupom TS05 lá no site da galera da TCG Network. Então não fique parado, meus caros amigos, você abre uma nova aba e compra lá no acessando o site, link na descrição. Muito bem, meus amigos, então os decks de Cyburst aqui, eu vou colocar algumas cartas na mesa pra mostrar pra vocês aqui, tá? No caso, eu vou começar colocando esse microcoder. Então, qual que é a parada? Os decks de Cyburst, por ser uma parada de anime, que precisar seguir um certo roteiro, um certo enredo pra poder entreter aquela parada, que é justamente ser uma parada de anime, precisa sair colocando um monte na mesa. Por esse motivo, os decks como, por exemplo, do protagonista, não é nada além de simplesmente um monte de bichos Cyburst que fazem Special Summon pra fazer um monte de bichos deste deck que faz Special que não fazem nada, basicamente. A parada do Cyburst em si, não importa de qual arquétipo é, eles basicamente se enrolam em uma única coisa, que é, eles não interagem. Essa parece que é a regra, é a primeira regra do arquétipo Cyburst, não interagir com o oponente no turno dele. O que é bom, é saudável, é um deck old school.
Porém, um deck, quando você tem uma parada de decks onde a proposta é basicamente sair colocando um monte de monstros na mesa e ao mesmo tempo eles não interagem com o oponente de forma que todo o resto do Yu-Gi-Oh! Interage, você tem claramente um problema. Porque eles são um deck de combo e não são um deck de controle de trap, tá ligado? Pra isso tem que vir uma carta que é muito relevante pro deck, que é o Hit Soul. O Hit Soul é parte vital do Cyburst ter uma sobrevida, como ele já teve lá no OCG, por exemplo. Porque o Hit Soul, pra quem não sabe, ele tem o efeito de ficar comprando carta. Então você faz um deck meio que de controle, né? Um deck que vai sair comprando carta, então o Hit Soul compra uma no teu turno, você tem chance de assar hand trap, tem chance de assar trap, e aí é um deck de trap, tá ligado? Você coloca o Cyburst, que é uma engine curta, mas que ao mesmo tempo gera muito special summon, e aí você coloca bicho estático, que é o próprio Hit Soul. O Hit Soul, a única coisa que ele vai fazer é comprar uma carta pra você no teu turno, que pode ser trap, se for trap você acerta, e no turno do cara você compra e torce pra ser hand trap pra poder dar no turno dele, entendeu? Basicamente é isso que o Hit Soul faz. Mas é muito importante ter essa parada. E aí entra o claro conflito. Esse tipo de arquétipo, ele simplesmente sai gerando special summon e não tem onde chegar, o que eu acho válido. Se for a forma que você quer colocar o teu deck, beleza, eu acho justo. Uma parada que tem muito mérito nessa estratégia de deck de Cyburst no geral é de que eles são muito vantajosos. Os arquétipos lá do Vrens, eles meio que são, digamos que um jogo 2021, só que são um pouco deslocados, 2020, quando eles foram criados. O Yu-Gi-Oh! Um pouco mais rápido e um pouco com conceito de vantagem. Você pega alguns decks, por exemplo, como o próprio Marincess, que é um deck lá do anime, é um deck extremamente vantajoso. Você tem o Trickster também, é um deck extremamente vantajoso. Só que por ser o deck do anime e ter aquela premissa, ele basicamente é um deck vantajoso, que tem uma engine pequena, espaço para usar múltiplas decks. Eventualmente o Trickster foi combinado com outras engrenagens, como por exemplo o Mac Knight e o Sky Strike quando ele foi meta, mas o deck em si não interage nada com o oponente. O Marincess é a mesma coisa, ele faz extrema vantagem. O Normal Summon Blue Tang faz tudo que o deck pode fazer, e isso é muito bom. Em conceito de vantagem, ter follow-up, recuperar a carta, recover, o deck é excelente e é muito bom, só que ele não tem onde chegar, e isso é chato. O próprio Ignister, que é um dos decks também do anime, ele tem mais ou menos essa proposta. Lá do anime, você já vê que é uma parada muito à frente do que os decks de anime fazem, por exemplo. Mas, de novo, o deck não interage. Lá no anime, a única coisa que o cara faz pra poder interagir é ele colocar aquele Ignister Link 5, que quando ele morre por efeito, ou por batalha, não me recordo, ele volta na próxima standby, algo nesse sentido, e aí ele mata uma carta, ou então quando ele morre por efeito, ele mata uma carta no campo e aí depois ele volta na outra standby. É algo nesse sentido. Esse é o máximo de interação que dava pra fazer. Claro, os duelos de Ignister do anime, inclusive, são muito bons. Mas o Ignister é um deck nesse sentido. E você sente isso na pele quando você joga o Yu-Gi-Oh! TCG com esse deck. Quando você joga o Yu-Gi-Oh! TCG com esse deck, você percebe que ele basicamente tem a carta dele, você consegue fazer jogada full com uma carta. A engine dele é pequena, ele tem espaço para múltiplas tech cards. Isso é interessante, isso é legal, isso é relevante. Porém, o deck em si não tem onde chegar. Você não tem onde chegar. O teu único objetivo, e se esse objetivo falha, o teu deck fracassa completamente, é fazer o Towers, que tem um ataque de 3.000 ou 4.000, e simplesmente torcer pra ele ficar lá e o cara não conseguir tirar ele na porrada, porque é isso que vai acontecer. Muito provavelmente a ideia é fazer ele ter um monte de tech e segurar o jogo dessa forma, o que é muito pouco de se fazer. E, de novo, é tudo reflexo da proposta de ser um deck de anime. Um deck que só tem forma de fazer múltiplos Special Summon. E como é um deck do Vrens, que é um anime já de Yu-Gi-Oh! Contemporâneo, ele tem muito Special Summon e ao mesmo tempo retém muita vantagem. Todos os decks lá fazem isso. O Ignister, o Marincess, o Trickster, o Gol que nem se fala. Puta que pariu, a vantagem que o Gol que faz lá no anime, você já vê com uma coisa desequilibrada. Os próprios Cyburst e o Salamangreat, por exemplo. O Salamangreat é um grande exemplo disso. Cadê a porra da foto da Gazelle que eu não coloquei aqui? Eu não acredito. Eu vou colocar agora. Foto do Gazelle aqui. Vou tirar esse Infinity. Vou voltar aqui na porra do vídeo. Outubro, Cyburst. Cadê Gazelle? Beleza. E o Salamangreat é um claro exemplo disso. Que ele é o deck de anime e também ele tem lá o Special Summonzinho dele, mas ele é uma parada mais control. Os links dele não interagem de nenhuma forma. Mas aí é que entra a grande questão, que é o pulo do gato, que eu acho que deveria ser seguido pra absolutamente todos os Cyburst, pra deixar, quem sabe, eles serem um deck bem relevante. Muito bem, então como tornar os decks de Cyburst um deck relevante? Os Cyburst, eles fizeram algumas coisas para tentar alimentar a engine dele. Uma parada foi lançar esse Microcode, que é uma carta muito boa. Você tem os Code Talker. Primeiro que as cartas de Cyburst, elas são muito unidas, então elas interagem muito bem entre si. Não importa qual desses decks que você vai usar, com certeza vai ter alguma coisa de algum arquétipo aleatório de Cyburst ou uma carta aleatória de Cyburst que você pode usar no teu deck, que vai te ajudar e te ajudar muito, porque ela vai colocar o que? Adivinha? Special Summon na mesa. Ou consistente de alguma forma buscando qualquer Cyburst, como por exemplo com o Cynet Mine. É um dos exemplos. Se você joga lá com o teu Ignister, por exemplo, ou com o teu Salamangreat, sei lá, você pode usar o Mathmech. O Mathmech, que é um Extender lá, que simplesmente entra na mesa por Special, de graça e valeu, tá ligado? Se isso for T0, é só um Extender. Você pode usar no próprio Mathmech, você pode usar Balance Lord, Debug, esse tipo de Extender genérico.
genérico de Cyberse. O Balancelor, inclusive, pode ser usado em qualquer deck. Se quiser, pode usar no Ignister, é claro, não vale a pena, mas é um exemplo. Se você quiser, você pode usar qualquer um desses suportes genéricos para qualquer deck de Cyberse. Você pode usar o Transcode Token em qualquer deck que faça os Cold Talker, por exemplo, porque os próprios Cold Talker são suportes genéricos para Cyberse no geral. Você pode usar o Transcode Token em qualquer deck, que vai fazer o Update Jammer, que vai fazer o Access Code batendo 2 vezes. Isso pode ser feito em qualquer deck de Cyberse, por exemplo. Então, nessa vibe foi lançado cartas como, por exemplo, esses colderzinho aqui, que você pode, se você for fazer o Link Summon de um Cold Talker, você pode usar ele da tua mão como material também. E os Cold Talker só tem de nível de Link 2 pra cima, porque se for Link 1, vai ser complicado usar o efeito desses bichos, né? Então, e eles têm o efeito, você pode usar ele da mão, junto com outro monstro do campo, pra fazer somente um Cold Talker, e aí eles trigam o efeito, se são usados como link material pra fazer um Cold Talker. Da mão, ele vai ter um efeito, e se ele for usado do campo, ele vai ter um outro efeito, tá ligado? Então, é algo nesse sentido. O Microcoder e coisa nesse sentido, você pode usar esse tipo de carta, né? O Microcoder, que é o preto, o de vento, o de terra e o de água, todos eles têm essa mesma parada, você pode usar algo nesse sentido. Então, como que você corrige essa porra? Eu acho que uma forma de você corrigir é literalmente copiar o exemplo do Salamangreat. O Salamangreat é um excelente exemplo de deck de Cyberse que deve ser seguido. Porque, como eu disse, se o deck ele tá moldado pra seguir o enredo de anime, que é só sair fazendo um monte de Special Summon, pra colocar um monte de link genéricos, de link do arquétipo, ou de Cyberse, enfim, mas no fim das contas eles não interagem com o oponente, se você tem isso, e mais você consegue fazer vantagem, tananã, mas não consegue interagir com o oponente, você vai ficar totalmente dependente de tech cards. Geralmente esse não é o caminho pro teu deck ser bom. Pelo menos você pode, é muito bom se no Yu-Gi-Oh! Contemporâneo você conseguir fazer o deck que ele consegue fazer jogada curta, a engine dele não é tão grande, você sempre retém vantagem, follow, coisa nesse sentido. Quanto mais o jogo se estende, melhor pra você, mas isso só é válido porque você consegue usar um monte de tech, mas ao mesmo tempo isso só é válido também porque a tua engine completa as techs. As techs não podem ser a tua única defesa, elas têm que somar com as defesas que você tem. O Ignister, por exemplo, é um deck completamente fracassado por isso, porque as techs é a única defesa que você tem. A tua engine não te defende em quase nada, a menos que você consiga fazer full e tenha o Damari lá, beleza, é a única coisa que você faz. O Mathmech é um pouco diferente porque ele é um deck de Link, né, mas enfim, ele usufrui muito mais dos Link genéricos de Cyberse, o deck de Mathmech, por exemplo, assim como os Cold Talk, que usufrui de absolutamente qualquer monstro Cyberse, porque o Cynet Codec é uma carta completamente desequilibrada, e você pode usar qualquer carta de Cyberse, inclusive você pode usar Salamangreat, que faz o Gazelle, Kimila, o Spin, e tem Special Summon ali de bicho. Enfim, mas de novo, se a proposta do teu deck é fazer os Special Summon dos bichos, jogar a curta, cabe muita tech, retém follow, coisas nesse nível, nesse sentido, se você tem isso, como que você supre e deixa o deck competente? Então, olha só, esse amigão aqui, ele tem a solução, o Salamangreat. O que o Salamangreat faz? Como que você interage com o oponente, além das techs que você tem? O Salamangreat é um deck muito interessante, porque ele tem uma dinâmica de jogo muito boa, ele é consistente, ele tem os Special Summon dele, ele é agressivo por causa do Access Code e do suporte genérico de Cyberse, o Transcode, o Update, e o próprio Access Code, por exemplo. Mas, como que você interage com o cara sem ser só com techs? Com as traps. E aí é que mora o grande pulo do gato. As traps. Os decks tinham que ser muito focados em traps, tá ligado? Tudo bem que a engine dele ia aumentar um pouquinho se você cria tech específica pra esses decks, mas ainda assim ia valer a pena e os decks seriam legais, tá ligado? Porque aí você ia conseguir interagir de maneira consistente com a tua própria engine. E aí você faz interação com a tua própria engine, mas não é com monstros, porque o teu deck faz múltiplos specials, mas esses specials são cartas que te dão vantagem, põem pressão, porque se ele ficar na mesa vai fazer mais vantagem na volta, e eventualmente você chega no Access Code, matando 2 vezes nesse deck de Cyberse. Isso é extremamente preocupante. Com o Salamangreat, no caso, ele sempre usa lá Rage Horror, e aí você vai ter Ash mais uma techzinha, por exemplo. O Salamangreat Wolf, ele não interage, o Lynx não interage, o Hitleo não interage, você não consegue fazer nada no turno do cara. Então você tem as tuas Spell Traps, então Horror e Rage, e aí as tuas tags, beleza, se o turno volta pra você, você dá o Wolf, pega a trap de novo, o bicho volta na seta do Wolf, que pega uma carta, o Gazelle volta, mira uma carta e você mata o cara. Se você não mata, beleza, o cara vai ter que lidar com a mesma defesa que ele fez, que ele precisou lidar no turno anterior, e não conseguiu quebrar, e vai ter que lidar com aquilo de novo, e você já tem mais recursos no turno, você faz de novo. Essa é a parada que os decks de Cyberse tem que ser. Não adianta mais ser só o tipo de deck que vai tentar seguir o roteiro e o enredo de um anime, porque o anime já acabou, e a gente tá no TCG, então não adianta mais fazer só um monte de Special Summon e não ter onde chegar. Outra parada seria você ter onde chegar, fazendo links mais fortes e tal, mas eu acho que esse é o caminho errado. Então, se você colocar o deck exatamente como eles são extremamente consistentes, tem vários portos de Cyberse que ajudam você a chegar no lugar, mas os teus bichos só são bichos de vantagem, eu acho isso ótimo. Porém, você tem que conseguir interagir com o cara.
mínima interação de monstro, pode ser até que tenha, mas tem que ser algo muito pé no chão, pra não ficar broken, e se tiver interação, eu acho que é muito melhor que não seja interação genérica, não seja uma interação genérica pra Cyburst, seja interação específica. Por exemplo, se vem um monstro Salamangreat, que tem que ser Salamangreat, que é feito com Salamangreat. Se vier um Marincess, tem que ser Marincess, que é feito com Marincess somente, porque aí fica muito mais fechado e difícil de você usar em outros decks. Mas eu acho que a principal saída é você trabalhar com traps, como o próprio Salamangreat faz. E como você faz isso? Bom, eu acho que uma das formas de poder fazer isso, eu não sei se a principal forma é de você premiar o deck de Cold Talker, pode ser que seja, até porque é o deck com maior identificação de deck de anime, eu acho que é uma boa parada. O Cold Talker, por exemplo, tem a Cynet Conflict, deixa eu colocar essa carta aqui, porque eu vou substituir ela. É a Cynet Conflict, que é uma Counter Trap. A Counter Trap, eu tinha colocado já, enfim, foda-se. A Counter Trap, ela é buscável pelo microcoder, então você sempre pode ter ela. É claro, o microcoder vai preferencialmente pegar a Cynet Codec, que é a spell que vai poder buscar as cartas que vai deixar você fazer o teu combo, mas se o teu deck for mais de controle, ele pode buscar counter, e aí você consegue se defender, beleza, mas já existe hoje. Mas eu acho que essa é a abordagem que tem que ter pros outros decks também. Então o Marincess, por exemplo, você tem uma trap, que é aquela trap que é tipo como se fosse um impermanence, que você ativa ela da mão e nega o efeito de um bicho. O Marincess é muito estático, mas o jogo dele é muito de valor e muito de vantagem, isso é excelente. Ele não é nem um pouco opressor, cabe muito até, que a guinha é curta, mas como que você não chega nas suas cartas? Porque você não consegue milar a carta do deck. Você não consegue milar qualquer carta Marincess do deck. Então, uma coisa que eu acho que tinha que acontecer era ter uma carta que conectasse isso. Então, por exemplo, já tem uma carta que nega efeito, tinha que ter alguma outra trap de Marincess, tá ligado? Com o nome Marincess nela, que fizesse alguma parada. E também tinha que vir uma carta que desse suporte, que deixasse o Marincess de uma forma mais consistente e milasse uma carta. Então, por exemplo, o que eu acho que seria excelente pro Marincess, ter uma spell, por exemplo, que ela diz que você pode adicionar um monte de Marincess do deck pra tua mão, e aí, por exemplo, se você controla um Link, você pode milar uma carta Marincess do teu deck, ou o contrário, você pode mandar uma carta Marincess do deck pro cemitério, se você controla o Link, você pode adicionar um monte de Marincess do deck pra tua mão, algo nesse sentido, porque com isso, você ia conseguir milar uma trap, e aí os monstros Marincess conseguem pegar carta Marincess do cemitério pra mão, e você pode pegar a trap e se defender, porque aí você tem toda a tua jogada que pegou follow, e aí você tem as techs e a defesa, interação via engine, mas não é uma interação via monstro, é uma interação via trap, que é o Yu-Gi-Oh! Mais puro possível, como a gente quer ver. É o exemplo que o Marincess pode fazer. O Ignister, por exemplo, você tem o Picari. Eventualmente você vê sendo redundante se Picari buscar carta. E as cartas que ele busca é a carta que faz Special Summon. Mas, por que não ter cartas de Ignister, traps, que interagem com o cara? Dessa forma, se a tua jogada, por exemplo, de Towers não passa, e às vezes ela não vai passar, é muito interessante que você tem outra forma de se defender que não seja só com as techs e você vai se fuder. Então, pra colocar o Ignister no nível mais alto, além, claro, você poderia fazer um bicho que faz interação de Ignister, mas eu acho que é pobre. Seria muito mais interessante se fosse uma trap, porque ia deixar o jogo muito mais do jeito que a gente quer que ele seja, com muito menos full board de interações. Seria muito melhor você ter uma trap, tá ligado? Então, o Picari pode buscar uma trap. Ele busca um spell trap Ignister, tá ligado? Bom o suficiente. O Picari é muito legal. E aí você tinha uma trap Ignister que interage quando você faz alguma coisa, quando o oponente faz alguma coisa. Uma counter trap Ignister, por exemplo. Alguma trap que nega o efeito de um bicho, por exemplo. Alguma trap que destrói um bicho do cara, por exemplo. Ou duas traps diferentes que fazem algo nesse sentido. Seria muito, muito, muito legal, porque aí você ia ter o deck que tenta construir a play. Se não faz full play, pelo menos você tem defesa buscável. E se você faz full play, o bicho é parado, ele não faz nada. É a tônica dos decks de Cyburst. Os bichos são parados e não fazem nada. Então, tem que ter uma forma de interagir. A forma de interagir é com as traps. E aí é o Yu-Gi-Oh! Mais puro e raiz possível. Por isso que eu gosto tanto dessa ideia, porque é uma forma de você, claro que pra isso ser relevante tem que dar uma capada aí nos decks, né? Mas é uma ideia que eu acho muito legal. Você lançar aí, tipo, duas traps pra Ignister, uma counter trap que nega efeito de monstro, por exemplo, e uma spell trap que pode ser, sei lá, mano, destrói uma carta do cara, algo nesse sentido. Se você pagar algum custo, bane um Ignister, tributa um Ignister que você controla, mata uma carta do cara, algo nesse sentido, tá ligado? Como o Salamangreat tem Roar e Rage. É isso que eu quero pros outros decks de Cyburst. O próprio aqui, por exemplo, o deck de Cold Talker, por exemplo, você tem o Microcoder, que você usa ele da mão pra poder fazer o material. Falta vir dois, o de fogo e o de vento. Então, eu acho que o de fogo, ele pode ser algo nesse sentido. Ele tem que ser um nível alto, tá? Eu acho que ele tem que ser um nível alto pra você não baixar ele da mão. E aí ele pode ter um efeito que é o seguinte: se você vai fazer o Link Summon de um monstro, de um Cold Talker, você pode usar esse monstro da tua mão como material também. Daí você manda ele da mão com outro bicho do campo, faz o Cold Talker lá, whatever, qual for que você for fazer. Se ele é usado como link material para um Cold Talker, ele triga o efeito e pode setar uma Spell Trap Cyburst
uma Psynet, na verdade, né? Ele pode setar uma Spell Trap Psynet do teu deck. Dessa forma, você tem um Microcoder que pode buscar a Codec e você tem esse bicho de fogo, que pode buscar essa Counter Trap, por exemplo, ou que pode buscar uma outra Trap, algo nesse sentido. É claro, ele tem 2 efeitos. Se ele é usado como material do campo, ele tem um outro efeito, mas enfim, vai ser muito complicado se ele for de nível alto, então a gente nem precisa pensar nisso. Então, é uma maneira, é uma parada que pode ser interessante, tá ligado? O de vento que vai vir, se não me engano, ele recupera um bicho do cemitério pra mão. E aí, se ele é usado do campo, você pode invocar ele. E daí, o de terra pode... Enfim, eu nem sei o que desgraça ele pode fazer. Mas algo nesse sentido já seria bom, tá ligado? Quem sabe milar uma trap, uma spell trap, Cold Talk, e aí o Cold Talk Psynet, e aí tem alguma forma de você setar ela, tá ligado? Tem algum link aí que quando ele é invocado você pode setar uma trap Psynet do deck, do cemitério, na verdade. Algo nesse sentido, tá ligado? Eu acho que seria muito, muito legal se os decks tivessem essa vibe. Daí o Hit Soul ia fazer muito mais sentido, tá ligado? Quem sabe até uma Spell Quick, não sei, algo nesse sentido aí. Enfim, meus amigos, por hoje é isso, espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Comenta e diz o que você achou, se gostou do vídeo, curte. E se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. Então é isso aí, valeu, falou e até mais.